Imagine caminhar por uma rua tranquila no Japão durante a madrugada. As lojas estão fechadas, as ruas quase vazias e tudo que você consegue ouvir é o vento passando entre os prédios. Nada parece fora do normal. Até que, ao olhar para trás, você percebe uma coisa. Você não está sozinho. O Japão possui uma das culturas sobrenaturais mais ricas do mundo. Histórias sobre espíritos, aparições e criaturas fazem parte do folclore há séculos. Mas algumas histórias são diferentes. Por que não estão apenas em livros ou lendas antigas? Elas aparecem em fotografias, câmeras de segurança, gravações feitas por pessoas comuns. E, às vezes, só percebemos o que estava ali depois de assistir ao vídeo novamente. Hoje, vamos analisar 7 registros de supostas assombrações japonesas. Alguns possuem explicações perfeitamente possíveis. Outros são muito mais difíceis de ignorar. Então apague as luzes. E vamos começar. Tudo começou como uma simples exploração. Um grupo de jovens decidiu visitar uma região afastada durante a madrugada. O objetivo aparentemente era apenas passar um pouco de medo e registrar a experiência em vídeo. A região estava praticamente deserta. Eles caminham por alguns minutos, conversando e fazendo brincadeiras enquanto a câmera registra tudo. Até que um barulho repentino assusta 2 das garotas. O grupo decide então voltar rapidamente para o carro. Nada parece ter acontecido. Eles entram no veículo, acendem as luzes internas e começam a conversar sobre o que acabaram de fazer. É nesse momento que a gravação fica estranha. Ao revisar as imagens, o responsável pelo vídeo percebe algo dentro do carro. No banco traseiro, há uma garota. Ela parece sentada silenciosamente, olhando para a frente. O problema? Quando os 4 jovens entram no carro, não existe ninguém naquele banco. E ninguém parece perceber a presença dela. Ainda mais estranho é que, em determinado momento, uma silhueta também pode ser vista do lado de fora do veículo. Um rosto parece surgir entre as árvores. Mas quando o rapaz olha novamente, não há absolutamente ninguém. Pode ser apenas um efeito causado pela baixa qualidade da gravação. Uma sombra. Um reflexo. Ou até mesmo alguém que realmente estava escondido naquele local. Mas existe uma pergunta difícil de ignorar. Se aquela garota era apenas uma pessoa comum, por que ninguém percebeu que ela estava ali? O segundo registro começa de uma maneira completamente diferente. Não existe uma exploração. Nenhum lugar abandonado. Nenhuma história de morte. Apenas uma comemoração de aniversário. 2 jovens entram em uma sala carregando um bolo enquanto cantam parabéns para uma amiga. As velas são acesas. As luzes da sala são apagadas. E por alguns segundos, o único ponto de iluminação vem das pequenas chamas sobre o bolo. A aniversariante sopra. Uma das velas continua acesa. Ela tenta novamente. E finalmente, tudo fica completamente escuro. Poucos segundos depois, a chama volta a iluminar parcialmente a sala. E é nesse instante que algo aparece. Atrás da aniversariante, há um rosto. Pálido. E imóvel. Observando a cena. O rosto permanece ali por apenas alguns segundos antes de desaparecer novamente na escuridão. Nenhuma das pessoas presentes parece perceber. Elas continuam comemorando normalmente. Só depois de assistir a gravação é que aquela presença pode ser identificada. E esse é justamente o tipo de detalhe que torna esse registro tão desconfortável. Agora vamos para uma residência localizada em uma região mais afastada do Japão. O imóvel possuía uma reputação bastante desagradável. Segundo relatos, uma pessoa teria cometido suicídio dentro da casa. Mesmo assim, um casal decidiu visitar o local acompanhado de um agente imobiliário. A princípio, tudo parece normal. O homem apresenta os cômodos. O casal observa a estrutura. E a gravação segue como qualquer outra visita a um imóvel. Até que o casal começa a perceber que existe algo errado. A mulher diz ao marido que está se sentindo desconfortável. Enquanto o agente se afasta para outro cômodo, o marido aproveita para filmar discretamente a casa. Pouco depois, o agente percebe o que está acontecendo. Ele fica irritado. Começa uma discussão. E tenta tomar a câmera. O casal consegue fugir da residência. Mas o mais estranho só seria descoberto depois. Ao revisar as imagens, uma figura aparece em diferentes pontos da casa.
Uma mulher. Pálida. Com roupas claras. Em determinado momento, ela parece estar no segundo andar. Depois, pode ser vista próxima às cortinas. E em outro trecho, surge parcialmente escondida em um cômodo. É possível que tudo seja uma combinação de sombras, objetos e baixa qualidade da imagem, mas existe uma possibilidade muito mais perturbadora. E se aquela mulher realmente estivesse dentro da casa? Esse registro começa com uma pessoa visitando uma casa que estava abandonada há bastante tempo. O objetivo era simples: documentar o estado do imóvel. Não havia expectativa de encontrar nada sobrenatural. A câmera percorre os cômodos. Tudo está deteriorado. Objetos permanecem espalhados pelo chão. A poeira cobre praticamente tudo. Até que a câmera chega a um pequeno cômodo. Inicialmente, não há nada. A pessoa continua filmando. Mostra outras partes da residência. E então retorna ao mesmo lugar. Mas alguma coisa mudou. Atrás de um balcão, existe uma cabeça. Uma cabeça humana. A princípio, parece apenas um objeto. Talvez uma boneca. Talvez uma decoração abandonada. Até que ela se move. O pescoço gira lentamente. E aquela coisa parece olhar diretamente para a câmera. O responsável pela gravação percebe o movimento e se aproxima. Mas não encontra ninguém. A cabeça simplesmente não está mais ali. Esse é um daqueles registros em que a imagem pode ser interpretada de várias maneiras. Pode ser uma pessoa escondida. Pode ser uma boneca. Pode ser uma ilusão causada pela perspectiva. Mas se realmente havia alguém naquele cômodo, por que essa pessoa estava escondida dentro de uma casa abandonada? O quinto registro começa de uma maneira muito mais sombria. 2 jovens tinham o costume de levar alimentos para um homem que vivia sozinho em um apartamento. Era algo rotineiro. Toda semana eles apareciam no local. Até que, em determinado dia, ninguém atende à porta. Eles batem. Chamam pelo morador. Nada. Depois de algum tempo, decidem utilizar uma chave reserva. Eles entram. O apartamento está silencioso. Completamente silencioso. Enquanto procuram pelo homem, a câmera registra os cômodos. Até que eles encontram o que estavam procurando. Mas não da maneira que esperavam. O morador estava morto. O choque faz com que um deles deixe a câmera cair. E é justamente a câmera caída que registra o detalhe mais perturbador. Por alguns segundos, uma figura aparece no enquadramento. Uma cabeça. Cabelos longos e escuros. Como se alguém estivesse observando os 2 jovens. A figura desaparece rapidamente. Não existe uma explicação clara para aquilo. E talvez seja justamente isso que torna o vídeo tão desconfortável. Porque, naquele momento, os 2 jovens estavam completamente sozinhos, ou pelo menos, era isso que eles acreditavam. Alguns dos registros mais assustadores não acontecem em lugares abandonados. Eles acontecem em lugares onde milhares de pessoas passam todos os dias. Esse é o caso de uma gravação de segurança feita dentro de um prédio no Japão. As imagens mostram um elevador funcionando normalmente. Pessoas entram. Saem. As portas fecham. Nada parece estranho. Até que o elevador para em um andar. As portas se abrem. Mas ninguém entra. Alguns segundos depois, elas fecham novamente. O elevador continua seu trajeto. Mais tarde, outra pessoa entra. E quando ela sai, uma figura parece permanecer dentro do elevador. Uma mulher. Parada no canto. Completamente imóvel. Ela não reage. Não olha para ninguém. Apenas permanece ali. Quando as portas se abrem novamente, a figura desapareceu. O último caso começa décadas atrás. Em uma residência japonesa existia uma pequena clínica que acabou sendo abandonada. Mas o local possuía um passado trágico. Uma jovem chamada Ayako costumava visitar o quarto de Hiroto, um homem que trabalhava na clínica. Certa noite, enquanto voltava para casa, ela caiu pelas escadas e morreu. O acontecimento abalou completamente a família. Pouco tempo depois, Hiroto também morreu.
Segundo relatos, antes de sua morte ele começou a agir de maneira estranha. Corria pelas escadas. Parecia assustado. E repetia constantemente uma frase: Ayako está vindo. Depois disso, a clínica foi fechada. Anos mais tarde, um investigador chamado Meguro recebeu autorização para passar uma noite no local. Ele espalhou câmeras de visão noturna pelos cômodos. A intenção era descobrir se os relatos de atividade paranormal tinham algum fundamento. Durante a madrugada, ele ouviu passos. Passos subindo as escadas. Meguro verificou as câmeras. Não havia ninguém. Pouco depois, uma porta se abriu sozinha. O investigador decidiu não continuar explorando naquele momento. Mas o caso ficaria ainda mais estranho anos depois. Quando Meguro retornou à residência, encontrou vários retratos espalhados pela casa. Sobre os rostos, havia pequenas bonecas. Inicialmente, ele acreditou que aquilo pudesse fazer parte de algum ritual. Ao retirar as bonecas, reconheceu duas das pessoas nas fotografias: Ayako e Hiroto. A disposição dos retratos chamou sua atenção. Parecia uma cerimônia. Como se alguém estivesse tentando unir os dois depois da morte. Mas havia algo ainda mais perturbador. Entre os retratos existia outro. O retrato de Matsu, o homem responsável pela antiga propriedade. Sobre ele havia um pequeno pedaço de papel. A mensagem falava sobre oferecer a própria vida em nome de uma entidade. Meguro começou então a suspeitar que Matsu poderia ter realizado algum tipo de ritual durante anos. Um ritual relacionado à morte de Ayako e Hiroto. E naquela mesma noite, enquanto as câmeras estavam gravando, algo voltou a acontecer. Um objeto colocado próximo a um altar caiu sozinho. Meguro foi verificar. Uma das bonecas havia caído do retrato, revelando novamente o rosto de Matsu. O detalhe mais assustador? Matsu já estava morto. Ninguém deveria estar naquela casa. E ninguém deveria ter colocado aquele retrato ali. Meguro nunca conseguiu descobrir exatamente o que estava acontecendo naquele lugar. Anos de histórias. Mortes. Um possível ritual. Registros de passos. Portas abrindo sozinhas. E aparições que continuavam mesmo depois que as pessoas envolvidas já haviam morrido. No final, um médium aconselhou Meguro a abandonar a investigação. Segundo ele, o investigador havia entrado em contato com algo que não deveria ter sido perturbado. Se tudo isso foi apenas uma sequência de coincidências, não sabemos. Se os registros foram manipulados, também não. Mas existe uma coisa que permanece perturbadora. Algumas histórias não terminam quando as pessoas morrem. Às vezes, parece que elas apenas começam. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. E se quiser continuar mergulhando nesses lugares onde a realidade parece se desfazer, inscreva-se no AnX. Porque no próximo vídeo, podemos encontrar algo ainda pior. Até lá!